Eu estou gravando esse vídeo. Eu admito que eu estou gravando esse vídeo às pressas. Porque assim, eu não tinha gravado o vídeo ainda do Alien 4 e 5. Mas não é por isso que eu tô falando isso. É porque hoje é dia do quadrinho nacional. Ainda é dia do quadrinho nacional. Estou gravando esse vídeo 22 horas e 35 minutos. Minha irmã chegou. Eu tô sem meus pais, minha avó em casa, meu irmão em casa. Então, eu resolvi falar de um quadrinho nacional independente aqui pra vocês, que é A Sereia da Floresta, de Hiro Kawahara. O Hiro ele é um cara muito querido no meio dos quadrinhos, assim, e meu irmão tinha pegado esse quadrinho com ele em 2023, se eu não me engano. Ele até fez um remarquezinho, olha que bonitinho, gente. E aqui, assim, eu sabia que era uma coisa de terror, mas eu não sabia o quão que era, vamos dizer assim, de terror. E esse quadrinho aqui, ele é bom, tá, pessoal? Ele é bem bom. Mas ele tem umas coisas que são estranhas. Tipo assim, ele tem umas coisas que são bem estranhas mesmo. Tipo, eu tô tentando ver se eu acho o. Esse quadrinho aqui, a única crítica que eu tenho a ele é que eu vou ter que ver se o meu amigo Gabriel consegue fazer a reencadernação dele depois. Como ele é um quadrinho independente, dá pra ver que o Hiro fez todo o projeto gráfico, que é muito bacana e tudo. É um projeto gráfico muito bonito. Vocês olham aqui, a capa. É super bonito mesmo, assim, tem um resumo bacana, os quadrinhos que ele tava fazendo na época e tal. Aqui, ó. Ó, arte, roteiro e projeto gráfico, tudo do Hiro. As cores são de uma moça chamada Nicole Espada e a revisão é da Thalita Graz. Esse curso de quadrinho, ele é independente. Mas a única coisa que eu tenho pra dizer que eu falei é que ele descolou praticamente tudo aqui, a... Não sei se dá pra ver, ó, que ele tá descolado, entendeu? Aí as páginas estão todas, ó, saindo fora aqui assim, ó. Aqui dá pra ver melhor, ó, entendeu? Aí eu vou ver se eu consigo reencadernar isso daqui com um amigo meu, que manja muito de encadernação. Porque, pô, esse tipo é muito bacana. Ele é super bonitinho, assim, super bem produzido. Eu não posso mostrar qualquer tipo de imagem desse gibi. Eu tenho que calcular muito bem o que que eu mostro da arte interna dele. Porque eu acho que o título desse vídeo vai ser tipo, eu não consigo, como é que fala? Eu não consigo combater as alegações. Porque esse gibi, ele é um gibi que ele fala também sobre. Ele fala muito sobre muitas coisas. Aqui, acho que essa aqui é de boa. Acho que essa aqui é uma página. Pra vocês darem uma olhada na arte do gibi. Mas eu vou passar, acho que a história um pouquinho desde o começo para falar um pouquinho sobre o que é esse gibi. A gente tem a primeira cena aqui do que parece tipo uma espécie de coisa pegando um peixe com tentáculos. E a gente tem aqui já apresentado um mundo de baleias e sereias aqui assim. O gibi começa muito bonito. A gente está vendo essas sereias e baleias nadando todas em comunhão. Aí a gente vai para um cenário que é um cenário um pouco estranho, um pouco diferente assim. Parece que todas estão reunidas, todas essas pequenas sereias estão reunidas em torno de uma matriarca. E aí, logo depois, a gente já percebe o tom do gibi, que não é um tom fofinho, não é nada sobre isso, é um tom bem forte. A gente tem uma forma fálica, não posso dizer assim, bem volumosa aparecendo aqui já nas primeiras páginas. Eu vou tampar ela também, para eu poder ouvir a banho. Mas assim, a gente tem aqui, tipo, eles falando nesse idioma diferente, então a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Ah, por que você tampou o quadro inteiro? Pelo tamanho do quadro inteiro, a culpa não é minha, entendeu? Mas a gente já percebe um pouco do tom da história. Eles estão falando numa língua desconhecida. Aí ele começa a conversar com esse centauro, começa a conversar com uma sereia, nessa língua desconhecida, e do nada a gente vê uma sereia que parece tipo assim, ela toda seca, toda enxugada no meio da escuridão aqui, assim.
Aí ela, né, falando essa língua estranha, é abordada por essas criaturas. Abaias. Tava tentando ver o nome certinho. As criaturas fazem um trato com ela. Basicamente, ela aceita viver uma nova vida, num novo corpo, num novo mundo, com a condição de deixar o destino do futuro filho dela nas mãos dessas criaturas. Ela topa porque ela está em profundo sofrimento e o sofrimento dela vai levar muito tempo para passar. Que aparentemente uma doença contaminou e matou todo mundo daquele mundo. Então ela é levada para um outro mundo. E aí a gente tem um corte vendo uma moça, essa moça aqui é Kui. Cara, eu não preciso só falar o nome dela certinho. O nome dela é Kui. É, Kui. E conversando com esse rapaz com roupa da peste negra, afinal essa obra é uma obra de época lançada em 1330 e pouco, se não me engano. A menina é considerada uma bruxa, fez um remédio pro rapaz da peste levar para curar, exatamente para salvar as pessoas da peste. Só que acontece uma coisa meio estranha, ele vai embora, ela dá o remédio, começa a conversar, começa a chover sangue. Isso não é exatamente uma chuva de sangue. É a sereia indo parar no, nesse outro mundo. E aí a Kuyasha, a sereia, leva para casa, começa a cuidar dela, começa a fazer várias feitiçarias. E passa dias. Dias e dias, e logo a gente vê a contagem dos dias passando quadro por cada quadro. A gente vê, tipo, mais dias se passaram, e mais dias se passaram, ela foi melhorando. Ela fez um feitiço para ela conseguir entender o que que ela era, conversar e tudo. Até que ela ficou num estado que é um estado mais ou menos decente, assim. E tenta, tipo, ensinar algumas coisas para ela e tudo. E aí elas conversam sobre, tipo, o perigo se ela entende que são aquelas criaturas que abordaram ela no começo, que ela tem medo, etc. Elas vão ficando muito próximas. Aí a Kui explica pra sereia e o nome dela é Brisen, sereia. O que são os humanos, que eles são monstros horríveis, que eles tacam fogo nas pessoas, enfim. E aí nisso a Brinen acaba indo atrás das pessoas, a gente não entende exatamente por quê. Os humanos acham que ela é só uma bruxa, atacam ela. E aí a Kui salva a menina. Ela, tipo, ela usa uma coisa que ela usa tipo, um pedaço da lâmina de São Jorge pra curar a menina e tudo. Oi? Fala aí. 24 horas. 24, beleza. Pode ser. Aí ela, tipo, eles tentam conversar sobre o que tá acontecendo. Ela explica porque ela nunca foi embora. Porque ela foi para lá por acidente, o Kui foi para lá por acidente. Só que ela chegou, começou a se tratar com bruxa, teve que fugir, se esconder e não conseguiu sair daquele lugar. Que ela já teve um filho, que ela perdeu aquele filho, fugindo do lugar onde estava, tudo. E que ela se arrepende, que ela pensa que podia ter deixado o filho com os pais, que ela, aí o filho teria sobrevivido e tudo. Coisa bem, bem melancólica mesmo. E aí elas estão entrando uma conversa sobre, tipo assim, é, libido. Porque aparentemente a Brice ela tava fazendo o que ela tava fazendo exatamente, tipo, tesão. Enfim. Aí ela tenta falar que o coisa dos feromônios, deve ser coisa dos seus feromônios, eu vou começar a usar incenso para impedir o seu olfato de detectar isso, você ficar assim e tal, não sei o que, senão você vai acabar sendo pego e tal. Aí tem uma cena onde ela flagra a sereia se tocando e tudo. E ela fica, tipo, visivelmente impactada com aquilo e tudo. Então ela chega em casa, tem uma discussão, tipo, uma conversa meio no sentido de discussão e tudo. Aí, não sei o que e tudo e tal, porque você tem que se controlar e tal, não sei o que. Ela fala, não, mas eu não. Conversa vai, conversa vem. Fui falar, vou dormir. Ela vai saber.
Ela vai dormir, só que ela vai dormir nu. A sereia olha e fala: estranho, estranho. Você não tá nu? Que papo é esse? Aí elas vão lá, fazem o beijo com o chico delas e se tornam finalmente amantes. Estão saindo por aí, vivendo a vida juntos, e aí passa um tempo. A gente vai acompanhando essa relação meio que se construindo, entendeu? O que é bacana. Onde é que tá a opção de Pix? Não tem opção de Pix. Pague na entrega. Escolha o método de pagamento. Ai meu Deus. Você não colocou no Pix aqui? Não tá aparecendo. Não tá aparecendo no Pix. Ai meu Deus, daqui a pouco eu vejo isso. É, enfim. Aí a gente vai vendo. Passa um tempo. Ela começa a ficar enjoada. A Kui começa a ficar enjoada, não entende por quê. Vai fazer um exame e descobre que ela tá grávida. Da Brice. Por que que a Brice tinha capacidade de engravidar? Por causa das secreções dela e tal, não sei o que. Ela ficou pensando, vamos ter um filho, olha que legal, olha que bonito. A gente vai ter um filho. Só que nisso as coisas começam a ficar meio tensas. O amigo da Kui, que era o rapaz com a roupa de inquisidor, não, da peste, ele fala que tenta fugir da cidade porque viram que ele usava os remédios dela, só que ele não consegue. Ele é capturado, queimado pela Inquisição, morre. E aí, tipo, tem todo o lance. Tipo, poxa, o negócio tá sério, sério mesmo, entendeu? Aí o pessoal da Inquisição vai atrás dela. E tem todo um lance do padre da cidade querer tomar o poder, tudo. Então é um lance meio sinistro. Pelo menos eu acho um lance meio sinistro, assim, essa coisa da obsessão religiosa. Meio que eu tinha falado um pouco de Somna, sabe? Coisa de bruxa e tal. Ai, meu Deus. Enfim. É, Aí a Brice, ela fica indignada, usa um artefato, faz um feitiço. Faz com que todos os ladrões da vila vejam na figura do Frei, da figura religiosa, uma criatura maligna, matam a criatura maligna. E nisso, a Kui, ela pare um feto meio estranho. Só que aí a Brice explica, não, você não ia conseguir aguentar a gestação, o feto não está 100% desenvolvido, então deixa comigo, que eu sei o que fazer, ela coloca o feto dentro dela, para ela terminar a gestação. Eu falei, esse jogo tem umas cenas bem graficamente incômodas, e outras muito bonitas. Enfim. E aí o tempo vai passando, ela vai ficando, parece que vai ficando mais distante, o inverno chega, ela fica isolada em casa. Aí ela fala, não, vou resolver um negócio rapidinho, pula na água, a Brice pula na água grávida. Aí a Cui, não, o que que você fez? Não sei o que, pula na água atrás dela. Aí a Brice tem que salvar ela, sai da água com o bebê e ela finalmente tiveram um filho. Só que a Brice tá muito incomodada, porque o filho, ela não consegue sentir empatia pelo filho. E a gente vai percebendo que ela parece ser uma figura mais madura, bem mais inteligente, mais astuta do que era no começo da história, que parecia ser uma criatura delicada e que só demonstrava exatamente essa pureza ao mesmo tempo. Tipo, era uma pureza, mas não no sentido que a gente está falando de tipo, pureza, não. Como é que eu posso explicar? Ela sentia desejos, então não era pureza nesse sentido, mas era uma criatura é, fantástica. No sentido de, tipo, você olha e você fica encantado, entendeu? Você olha e tem uma beleza, como é que fala? Uma pureza natural, entendeu? Você não consegue ver malícia, assim, nesse sentido, entendeu? Só que aí as coisas vão evoluindo, você percebe que a Cui ela vai ficando cada vez mais e mais sozinha, cuidando da criança, sente que ela tá ficando muito sozinha, ela só volta para pegar comida, vai, pega comida, volta, vai, pega comida, volta. Fica nesse loop e ela tem que criar a criança praticamente sozinha. E aí, pô, a Cui começa a achar estranho, vai dar uma volta, chega na cidade e vê que a cidade foi totalmente massacrada. Entendeu? Quem fez isso foi a Brice. E aí a Cui, elas começam a ter uma briga, tipo,
por que que você fez isso? Você é todo mundo e tal, não sei o que, você é um monstro e tal. Ela fala, pô, você tá sendo meio burra. Porque eles queriam matar a gente. Não, mas são pessoas inocentes lá e você fez isso, você fez isso, você fez isso. Elas entram numa discussão, porque elas têm ideais totalmente diferentes da coisa, sobre essa questão da situação, da morte das pessoas, da humanidade. E até porque a Brice ela não tem exatamente uma sensação de tipo, se importa genuinamente. Ela despreza o bebê e meio que ela gosta por necessidade da Cui. Pelo menos é isso que ela diz, sabe? Só que é o que eu falei, é interessante você ver esse contraste. Porque no começo da história parecia uma relação muito bonita, muito genuína, sabe? Muito autêntica. E aqui a gente foi vendo que, tipo, não só a chegada do inverno não só simboliza, tipo, o clima frio, mas simboliza a frieza com que a relação foi, tipo, foi se tornando, sabe? E eu acho isso bacana. E elas brigam e a Fui usa um artefato nela, porque, tipo assim, a Brice pega, o bebê fala que vai embora e que a Fui vai poder fugir finalmente, viver a vida dela. Ela precisa do bebê porque aquelas criaturas estão vindo pegar o bebê. Só que a Fui fala, não, dá, dá tipo, ela enfia um negócio nela, pra ela ficar paralisada por um tempo. Ela fica paralisada por um tempo, ela fala, não, eu vou pegar o bebê, vou sumir com o bebê. O que acontecer, aconteceu, se essas criaturas vierem atrás de mim, eu vou estar preparada e tal, não sei o quê. E você nunca mais aparece na nossa vida, porque senão eu te mato. E aí eu acho essa cena bem forte, entendeu? Você fica realmente mal. E aí, tipo, como tá bem na reta final do quadrinho, você fala, eita, tá, isso foi de vez mesmo. E aí, nesse final do quadrinho, a gente vê a Brice toda machucada, toda destruída, assim, passa um tempo, ela consegue voltar a se mexer. Pula na água, ela percebe que ela não é, tipo, exatamente uma sereia como ela era antes. Começa a se afogar, tenta falar com as baleias, porque no mundo dela as baleias eram umas criaturas maravilhosas que ajudavam e tudo, mas aqui as baleias só ignoram ela. Ela afunda até as profundezas e fica lá. Até que aquelas criaturas abordam ela. E aí a gente tem o grande plot twist do quadrinho. Mas tem um plot twist, é que se você prestar atenção no que eu estava dizendo, em nenhum momento elas falaram que elas iam tomar a criança, eles falaram que elas iam decidir o destino da criança. E o destino da criança já havia sido decidido, que era separar a criança da Brice. Então a parte do acordo dela já tinha sido cumprida. A Brice e a Kui, a filha delas, e a Kui iam viver uma vida feliz, iam ficar bem. E a Brice ia morrer lá nas trevas, na solidão, no fundo do oceano. A não ser que ela aceitasse de novo o mesmo acordo, ir para um outro mundo, com um outro corpo, ter um outro filho. Porque essas criaturas aparentemente são uma espécie de cientistas. Elas querem estudar o que está acontecendo, ver o processo, ver as escolhas. Ela responder sim, ela responder não, isso faz parte do processo científico. Isso é muito, muito bacana. E aí acaba o quadrinho. Ela ela não fala que se ela aceita ou não a oferta, ela só fala que ela quer se livrar desse corpo. E a gente tem que ter a mesma situação do começo acontecendo, entendeu? Eu queria entender que no começo do quadrinho já era a mesma coisa. O ciclo se repetindo mais uma. É um quadrinho bacana, é um quadrinho de terror, é um quadrinho bem gráfico, muito, muito legal. A única coisa que eu falei, eu fico triste que a cola da encadernação não tenha sentado muito tempo, mas isso é super de boa de resolver, não é uma parada tão. O Hiro, ele é sempre tratado como uma pessoa super carinhosa, super fofa. Eu gosto de quando essas pessoas super carinhosas, super fofas escrevem umas histórias que fazem você querer jogar da janela, entendeu? Eu acho isso bacana. Tipo o Junjito, entendeu? Tem depois um quadrinho da Cristina Eiko, curtinho, um grito, chamado Culpa, se não me engano. Depois eu falo dele aqui no canal, que esse quadrinho ele é destruído. Ele é curtíssimo, mas ele é destruído. E a Cristina Eiko é uma pessoa super fofa, entendeu? Aí isso é bacana de gente ver. Enfim, super recomendação. Não sei se ele ainda está disponível para vender, se o Hero ainda tem ele para vender. Se vocês tiverem, tenham uma procurada, se não, procurem outros quadrinhos nacionais para vocês lerem. Leiam obras nacionais, gente. É importante, é bom, faz bem. Vocês encontram umas coisas super diferentes, super bacanas. Eu falei, isso aqui é uma história de bruxa.
ao mesmo tempo que é mistura de sereia. Entendeu? É muito legal. Isso aqui é legal mesmo. É como eu falei, então mais uma vez falando não, mas de uma história que tem coisas. Tem safadezas. Uh! Enfim, depois voltaremos para Maratona Alien. Já está separadinho aqui. Alien 4. Alien 5. Voltaremos para a maratona depois. É isso, pessoal. O feliz dia do quadrinho nacional. Celebrem esse dia. Agora, esse dia. E leiam os nossos maravilhosos artistas, pessoal. É isso. Até a próxima. E o vídeo de amanhã não vai sair na hora. Vai sair só depois, igual esse. Isso.